Olá, bom dia pessoal. Sejam bem-vindos ao segundo painel da Multiplica, uma semana criada, produzida, 100% dedicada aos nossos colaboradores. Meu nome é Paulo Ishibashi, eu estou como diretor de crescimento, Growth, para o Américas, Serviços Médicos. Eu sou um homem com traços orientais, cabelos grisalhos, estou vestindo uma camisa branca e um paletó azul marinho, uso óculos também. É uma honra para mim ter sido convidado para moderar esse diálogo que nós vamos ter agora, nesse segundo painel, junto a grandes amigos e representantes da nossa cultura United. Nosso bate-papo será sobre situações que fogem ao nosso controle. Estamos vivendo tempos diferentes. Vivemos uma pandemia. Muitos se mantiveram firmes na linha de frente, muitos foram atuar em casa, em home office. E esses tempos potencializam situações como essas, né? Situações em que perdemos, às vezes, o controle ou vivenciamos situações com colegas, com familiares, que perdem, né? Fogem ao controle daquele momento. Por vezes, nós perdemos o sono, ficamos preocupados com questões que não controlamos, seja na nossa vida pessoal, seja na nossa vida profissional. Para conversar sobre essa questão, quero chamar aqui dois grandes amigos, como eu já mencionei. Primeiro, chamar o Dr. José Luiz Carneiro, ele é Chief Medical Officer do Sistema de Saúde Amil, médico de formação. E também chamar aqui esse grande amigo, Dr. Walter Furlan, ele é diretor do Sistema de Excelência em Cardiologia e também diretor do Hospital Samaritano Paulista. Sejam bem-vindos. E eu queria começar com a apresentação de vocês. Vamos começar contigo, Zé Luiz? Vamos sim, Paulo. Muito bom dia, Paulo. Bom dia, Furlan. Bom dia a todos. Muito bom estar aqui entre amigos. Um prazer estar aqui com todos. Eu sou José Luiz Cunha Carneiro Júnior. Sou um homem branco, cabelos curtos, pretos, uso óculos. Estou com uma camisa azul. Sou casado, tenho um filho de 10 anos. Sou um médico de formação, ginecologista. Estou na Amil atualmente como Chief Medical Officer do Sistema Amil de Saúde, 14 anos de empresa, já passei por vários setores dentro da rede própria e operadora. Furlan, acho que é com você agora. Bom dia, meus amigos, muito obrigado pela oportunidade de estar aqui, é uma honra estar aqui dividindo esse espaço com vocês, pessoas a quem eu admiro demais e que são amigos já, verdadeiramente são amigos. Meu nome é Walter Furlan, eu sou médico, eu sou um homem branco, meus poucos cabelos grisalhos, uso óculos, sou médico de formação, tenho 3 filhos e trabalho na nossa organização já há 25 anos, tendo passado por várias cidades, vários serviços nesse período. Atualmente eu estou no Samaritano Paulista e responsável pelo SOI, Sistema de Excelência em Cardiologia Américas, o HG. Obrigado. Muito bem, obrigado, Zé Luiz, obrigado, Furlan, sejam novamente bem-vindos. Bom, a Semana Multiplica é uma semana muito bacana, né? Que coloca os nossos colaboradores no centro de tudo. Durante essa semana vamos discutir sobre cultura, sobre inclusão, diversidade, carreira, felicidade. E esse primeiro painel já começa com um desafio para a gente aqui, né, pessoal? Vamos falar sobre situações que fogem ao nosso controle. E já apresentados, eu quero propor a seguinte questão, para que possamos iniciar. Queria perguntar ao Zé Luiz, ao Furlan, vocês já passaram por uma situação como essa? Um momento no trabalho em que algo aconteceu, deixou vocês incomodados, vocês sentiram que não tinham o que fazer
Como é que foi? Conta para mim, Zé Luiz. Bom, Paulo, sim, já passei e a certeza que nós temos, certamente passaremos por mais algumas vezes, né? Por mais que tenhamos protocolos bem definidos, rotinas e fluxos bem estabelecidos nos hospitais, a área assistencial é muito complexa, é uma trama muito complexa, e muitas vezes as situações, por mais que a gente coloque algumas previsões, fogem ao nosso controle realmente. Nem sempre os acontecimentos seguem o que descrevemos no fluxo ou no protocolo. Muitas vezes somos surpreendidos com alguns acontecimentos inesperados. E é importante que o que ocorrer, independente do que ocorra, se o resultado for não esperado, que a gente tenha aí a segurança e a calma de reunir a equipe, e mesmo que a gente não tenha condição de reverter o que já aconteceu, é importante ter uma sequência de reconhecer o evento, reconhecer se houve uma falha, isso é super importante, e trabalhar para poder aprender com aquele acontecimento, não ter nenhuma omissão, e sim trabalhar no ocorrido para que isso possa ser minimizado no futuro ou não ocorrer mais, e até aprender, aproveitando que a gente trabalha numa rede, tem o OHG, a gente poder dividir essa experiência com os outros hospitais, outras unidades, e ser um aprendizado não só para aquele local, mas um aprendizado para todos. Acho que esse talvez seja um grande ponto que a gente tem forte como rede. Então, acho que é isso que eu queria trazer desse primeiro ponto para nós. Obrigado, Zé Luiz. E você, meu amigo Furlan, já vivenciou uma situação como essa? Algo saiu do controle? Divide com a gente. Paulo, eu acho que essa é uma situação que é uma realidade para todos nós, gestores, que trabalhamos no sistema de saúde, que é um sistema tão complexo, né? Em qualquer nível do sistema em que a gente trabalha, a gente lida com muita incerteza. A nossa ciência não é uma ciência exata. E eu acho que essa é a preocupação, na verdade, não só da indústria da saúde, mas uma preocupação de todas as indústrias, de como moldar a cultura nas pessoas que trabalham em uma determinada instituição. A gente vem, às vezes, cada um de nós com uma formação muito específica, com influências dos nossos amigos, dos nossos ex-líderes, dos nossos pais, e quando a gente chega, às vezes, dentro de uma instituição como a nossa, vira um misto de vários olhares, né? Então, como eu sou um facilitador de cultura organizacional e eu muito me orgulho de ser, e eu digo que a cada vez que eu faço uma facilitação de algum workshop de cultura, é uma bênção para mim, porque eu aprendo demais com as experiências das pessoas. E quando se decidiu lá atrás que a cultura era alguma coisa muito importante para as nossas organizações, o Steve Ramsey dizia que o sonho dele era que olhar e alguém andando na rua e uma pessoa de fora da organização dizia: ali vai um colaborador United, que seria diferenciado pelos valores que ele tem, que ele executava, que tinha dentro dele e tal. Então, essa é a importância, por isso que eu agradeci muito a presença desse painel nesse evento no Multiplica, falar um pouco de cultura, porque a cultura é a base de tudo. Uma das coisas que eles dizem é que a cultura é uma jornada de 30 anos. O que quer dizer uma jornada de 30 anos? Não são 30 anos que vai levar para a gente moldar a cultura. É uma jornada sem fim. A cada dia, pessoas novas entrando, e o nosso desafio é fazer com que as pessoas tenham os valores organizacionais do mesmo jeito, olhando para a mesma direção. E a hora que a gente se deparar com uma situação dessa, de incerteza, eu acho que o filtro, a gente chama de lente da cultura, a gente coloca uns óculos em que os nossos valores organizacionais estejam por lá e a gente enxergue para aquele problema da mesma forma, com o mesmo propósito, com os mesmos valores, e raramente a gente consegue se desviar e tomar atitudes ruins se a gente estiver calcado nos nossos valores organizacionais. Então, é um desafio enorme, mas se a gente estiver com os nossos filtros ligados,
a gente consegue sair de situações desse tipo, desafiadoras. Excelente. Obrigado por dividir esse conhecimento, essa experiência com a gente. E, ao mesmo tempo, Furlan, você nos traz aí uma questão bastante importante, não é? De fato, a cultura organizacional vai nos ajudar, ela acaba representando uma grande rede de proteção, onde sabemos como caminhar, como tomar as decisões, como atuar nesse ambiente em que temos que estar presentes, não é? Vamos lembrar que na nossa cultura United também temos essa máxima, né? Estarmos presentes aqui e agora. E você me dá a oportunidade de fazer uma outra, de colocar uma outra questão aqui nesse painel, né? Você acha que essas situações mais delicadas, elas emanam mais dessa carga pessoal que todos nós trazemos de valores, não é? De nosso nascimento, do nosso convívio familiar, ou ela sofre grande influência da cultura da empresa em si? Quero começar contigo agora, Furlan. A gente tem um exercício, Paulo, durante os workshops de cultura, que a gente mostra uma colagem para as pessoas e pede para cada uma delas olhar naquela colagem. E a gente pergunta para as pessoas o que você enxergou. Então, a colagem são várias figuras e a gente começa a perguntar e cada um enxergou uma coisa. Nós estamos olhando para a mesma figura, um conjunto de imagens e cada um enxerga uma determinada figura. O que a gente diz é isso. Por que a gente enxerga algumas coisas que outras pessoas não enxergam? Por causa dessa formação que a gente tem, né? Esse crescimento, a gente cresceu com os nossos valores próprios de família, de influências, de interesses, e são absolutamente legítimos. Mas quando a gente olha, quando a gente vem para uma instituição como a nossa, em que a gente precisa ter um norte, e a gente apontar para o norte, e todo mundo está enxergando do mesmo jeito, essa é a importância da modelagem da cultura. E a gente falar a respeito disso, porque nós precisamos olhar para a mesma figura e enxergar as mesmas coisas. É evidentemente que a gente tem as coisas que são diferentes, e a gente hoje, numa empresa que fala de diversidade e inclusão, isso é muito bem-vindo. Nós precisamos de pessoas que tenham formações diferentes, que tenham olhares diferentes, para poder criar, aumentar a criatividade, aumentar a produção das nossas empresas. Então, é um problema de sobrevivência das empresas para se tornarem muito produtivas. E são pessoas diferentes, de culturas diferentes. Mas a gente precisa tomar cuidado com os vieses que a gente tem, que são vieses, muitas vezes, vieses inconscientes. E a gente olha, às vezes, com preconceitos, a gente olha com vieses, né? Os vieses já dizem desse jeito, assim, são coisas que a gente deveria olhar de forma diferente. Então, eu vejo como a cultura ajudando muito a gente ter foco, a gente olhando para aquelas coisas, enxergando a mesma direção. Obrigado pelo seu ponto, Furlan. E eu queria dar uma adição para a sua opinião, Zé Luiz, sobre esse mesmo tema, não é? Como líder médico do sistema Amil, como é que você vê essa questão da influência, né? Cultura da criação versus a cultura da empresa? Como é que no ambiente médico que você tem vivido, você visualiza essa questão? Muito bom, Paulo. Bom, essa multipluralidade de pessoas e de formações, culturas diferentes, é muito positiva para o dia a dia da assistência, né? Ter pessoas que pensam diferente, criticam, a crítica é muito positiva, questionar modelos anteriores, questionar por que não fazer de forma diferente, isso é sempre muito bom para o sistema de saúde, para a gente poder estar sempre avançando e melhorando, né? O que tá bom hoje pode sempre melhorar. E essa discussão é sempre muito positiva. Mas a cultura da empresa, como o Furlan falou, nos ajuda num ponto que é para convergir os pontos chaves que nós temos em comum, que são estratégicos para a empresa. E aí, com muito orgulho, a nossa cultura é muito forte, é muito bonita. Eu tenho muito orgulho do que a gente divulga fora.
nossos valores são inquestionáveis. A gente fala de integridade, compaixão, relacionamento, performance. Isso não se discute, né? É muito bonito e é muito difícil falar qualquer coisa contra isso. Quando a gente fala de ações incentivando inclusão e diversidade, também não tem como não defender isso. Então, é tudo muito positivo e fica fácil, dentro dessa multipolaridade, dessas várias culturas de criações, todos convergirem em comum, convergirem para esses bens estratégicos, essas linhas estratégicas, e fazem todo sentido. Quando a gente fala aí da cultura da empresa, respeitando essa multipolaridade, quando todo mundo defende isso, essa cultura, fica muito mais fácil, quando tem qualquer situação delicada, a gente chegar num consenso. Vamos voltar para os nossos valores, infringe algum valor, está indo contra alguns dos nossos valores, ou nossos preceitos básicos da empresa. Quando isso é discutido, a gente coloca isso na mesa. Muitas vezes, por mais diversas sejam as pessoas, é muito fácil chegar num consenso e a gente chegar numa solução que é bom para todo mundo. E a própria cultura, essa cultura bonita, favorece, como a gente estava conversando anteriormente aqui, de atrair pessoas que acreditam nisso também. Quando a gente fala dessa cultura, a própria cultura de criação das pessoas que procuram trabalhar no HG, no Amil, no Américas, acabam sendo muito parecidas, né? As pessoas, quando entram na empresa, muitas vezes são atraídas por isso, acreditam naquilo, e isso fica tudo mais fácil também. Há um alinhamento natural logo na entrada, e quando tem alguma divergência, colocando na mesa tudo que a gente tem, fica fácil de chegar a uma solução. Então, seria esse complemento. Muito bom, muito obrigado, Zé Luiz. E antes de emendar essa sua fala numa outra questão que eu quero colocar aqui, quero lembrar a todos os colaboradores que estão aqui assistindo a gente, para que não deixem de fazer suas perguntas. Aqui ao lado, no chat, você pode entrar, colocar as suas perguntas ali, elas serão colhidas pela nossa equipe e vão ser enviadas para que possamos aqui debater com José Luiz, com Furlan, nos minutos finais do nosso painel. Então, manda a sua pergunta, manda o seu comentário, que a gente está aqui para debater. E vou aproveitar de novo, né, Zé Luiz, essa sua questão, para lembrar que o nosso painel está falando sobre situações que fogem ao controle. E aí, vou colocar aqui uma pergunta para vocês, né? Quando você acha que é o momento de intervir? Quando é que você percebe que aquilo ali está fugindo de fato ao controle e que é o momento de intervir? É uma questão de expressar a opinião? É a questão de trazer novamente para a cultura? Como é que você enfrenta essas questões? Muito bom, Paulo. Eu acho que o momento de intervir é sempre que aquilo incomodar a pessoa, né? A gente estava falando no começo sobre um momento da importância, né, da saúde mental entre nós, entre os colaboradores, esse respeito mútuo. Por mais simples que possa parecer, se aquilo incomodou de verdade, é o momento de intervir, é o momento de levantar a mão e pedir ajuda. Por mais simples que seja, às vezes aquilo, para quem você vai levar, é algo simples e é fácil de resolver, mas se para você está te incomodando, é importante, não acumule, não deixe gerar cada vez mais fatores como esse, que isso pode, no futuro, trazer malefícios. Então, aproveitando aí a bandeira da saúde mental que a gente levantou de forma muito bonita, se te incomodou, é o momento de intervir. Fora essa incômodo pessoal, uma sugestão sempre que você entender que a cultura está sendo atingida, seja em qualquer um dos valores, vale a pena rever. Se não está de acordo com aquilo que a gente acredita como empresa, é o momento de intervir também. E aí leve isso para sua liderança, não necessariamente aquilo vai ser resolvido no primeiro momento, numa primeira instância, provavelmente vai precisar de ajuda, às vezes de outras áreas, às vezes até de uma liderança superior, mas é importante sempre levar nessas condições. Se te incomodou, em qualquer momento ou qualquer instância, ou se isso em algum momento parece estar infringindo as culturas da empresa, a cultura da empresa. Acho que esse seria os principais motivos e a sugestão. Ótimo, Zé Luiz, obrigado. E agora ouvi o Furlan. Como é que você vê, Furlan, essa questão da intervenção? Como é que devemos utilizar, né, as ferramentas que a nossa cultura nos traz
para lidar com essas situações que fogem ao controle? Como é que você recomendaria essa intervenção e como se daria o diálogo? Paulo, a gente costuma dizer que a gente tem áreas e esferas de influência. Tem um primeiro círculo onde a gente tem controle da situação. Quais são as situações em que a gente realmente tem controle delas? São muito poucas, né, se a gente for olhar. A gente tem um pouco de controle nos nossos hábitos de vida, né? Nós podemos dizer se a gente come melhor, se a gente faz atividade física, se eu cuido melhor, se eu tenho um sono mais reparador ou não. Isso é minha área de controle. Isso eu consigo efetivamente controlar. Saindo um pouco mais dessa área, a gente vai dizer que a gente tem área de influência. Mesmo crianças, né? Nossos filhos, a gente tem um certo controle até um certo limite. Depois eles vão crescendo, nós perdemos totalmente o controle sobre eles e aí nós começamos a tentar influenciá-los de alguma forma. Então, aí são áreas de influência que são um pouquinho a mais, a gente consegue ter, de algum jeito, influenciar em decisões. E aí tem uma terceira área em que a gente diz o seguinte, são áreas além da nossa influência. Então, é um círculo maior ainda, que a gente chama na cultura organizacional de problemas de gravidade. Quando eu derrubo um objeto aqui, que esse objeto cai no chão, o que trouxe esse objeto lá para baixo? A força da gravidade, que é uma força da física, que está aí, que faz com que as coisas caiam para baixo. A gente, quando levanta de manhã e leva um tombo, a gente não reclama, não sai dizendo assim, essa força da gravidade fez eu cair. Ela existe aí. Esse é a grande sabedoria da gente, quando a gente olhar para os nossos problemas. É saber que problemas a gente tem controle. Pouquíssimas coisas a gente tem controle, como eu disse anteriormente. Algumas coisas a gente tem influência, e aí nós podemos utilizar da nossa categoria, do nosso skill profissional e tal, para ajudar a influenciar as coisas. Algumas coisas estão fora da nossa zona de influência. Então, não adianta a gente ficar reclamando de que o mercado é muito regulado, porque a lei está escrita lá, eu não vou mudar a lei, eu posso influenciar na forma de fazer a lei da Agência Nacional de Saúde e tal, posso ajudar a influenciar, mas aquilo, eu digo que é quase um problema de gravidade, não adianta eu dizer aquele negócio. Durante a pandemia, teve uma coisa bastante curiosa, nós paramos de viajar. Você que é um homem de comunicação, quanto é importante a gente estar em contato com todos os nossos stakeholders, contato pessoal. Era assim que a gente vivia. Ia viajar, contatava pessoalmente as pessoas. De repente, chegou uma ordem de dizer o seguinte, acabou isso, cada um de nós vai ficar dentro do seu ambiente doméstico, uma grande parte, e se vire. Imagine a pessoa que é o vendedor, né? Como que ele vai vender, como é que ele vai fazer contato com corretores dessa forma. Essa era a primeira coisa. Esse é um problema que a gente diz, mas eu não tenho como solucionar. Esse é um problema de gravidade. E quando a gente olha para esse problema de forma a tentar resolver nesse sentido, de ter o teu controle, influência, é muito pouco a gente pode fazer. É por isso que a gente tem um negócio chamado escala da accountability. A pergunta é, eu preciso ser accountable, eu preciso me responsabilizar por aquilo que está acontecendo. O que eu posso fazer para tentar reverter esse problema? Se eu olhar lá para baixo, como no elevador do humor, que todo mundo falou no início, se o meu elevador do humor estiver lá no subsolo, um elevador panorâmico, porque eu estou lá no subsolo, eu só enxergo aqueles encanamentos, aquele concreto feio e tal. Então, estar ciente do lugar que você está no elevador do humor te dá uma visão muito clara do negócio. Não adianta eu querer tentar resolver as coisas quando o meu elevador do humor está lá embaixo. Eu preciso tentar subir o elevador. Para a accountability, a gente usa uma outra figura, que é uma escada da accountability. A escada exige um esforço maior, um esforço físico para eu subir a escada. Se eu estiver nos níveis mais baixos do accountability, eu vou ser vítima, vou olhar como vítima. Então, eu vou dizer assim, não posso viajar, não posso conversar mais com as pessoas, não posso falar pessoalmente, céus, dias, é igual aquele desenho animado que tinha, viver reclamando. Então, a primeira coisa também é saber em que nível estou da escada da accountability para poder ver. E aí a pergunta se muda.
como resolver esse problema. Esse é um problema que eu tenho que resolver. O que eu posso fazer? E aí, coletivamente, dizendo assim, o que nós podemos fazer para essas coisas serem resolvidas. Eu acho que isso muda essa figura. A hora que a gente tem essas ferramentas da cultura nacional para dizer para a gente o que fazer. E aí a liderança tem uma importância fundamental. O líder, as pessoas precisam saber enxergar no líder essa pessoa accountable. Porque as pessoas dizem assim, tem uma frase que diz, o que você fala, o que você faz é tão alto que eu não escuto uma palavra do que você diz. Então, as minhas atitudes, ser accountable, ser responsabilizável, faz muita diferença para o meu time. Então, eu acho que é por esse caminho que a gente tem que olhar. Excelente. Obrigado novamente por dividir com a gente a tua opinião, o teu conhecimento, Furlan. E você tocou num ponto que eu já queria passar essa bola para o Zé Luiz. O Furlan comentou um pouco sobre a influência do ambiente externo, né, nessas questões. O ambiente externo nos mostrou o poder nesses últimos, vamos dizer, quase 20 meses que estamos vivendo aí num momento absolutamente extraordinário, né? É tudo menos ordinário. E durante esse período, a gente está vivendo momentos onde essas questões se potencializam. Para você, Zé Luiz, como é que você vê essa questão de fora para dentro, né? Uma influência externa e se realmente não se tem possibilidade de intervir, né? Ou de conseguir balizar algumas questões. Fala para a gente aí. Muito bom. E aí, quando vem de fora para dentro, né, realmente o exemplo mais claro e recente é a pandemia, né? Como estava conversando aqui, em janeiro do ano passado, a gente nem imaginava viver algo parecido. Como isso, de repente, de um mês para o outro, as coisas foram mudando, se modificou e foi totalmente de fora para dentro. Não tínhamos controle sobre a situação, uma doença que nós não conhecíamos. Começamos a aprender todos juntos e muitas coisas fogem totalmente do nosso controle. Como o Furlan colocou, longe não estava no nosso círculo de controle, não estava no nosso círculo de influência, está realmente da parte na área externa, que não nos cabia nenhuma ação. E aí é totalmente angustiante, mas aí vale a pena direcionar os esforços para aquilo que está no nosso controle. Como o Furlan trouxe, aqui está o nosso círculo de controle e influência, isso sim, vale a pena direcionar esforços e nos preocuparmos, porque o que não está, a gente não tinha vacina na época, né, quando começou, não adianta nos preocuparmos com isso. Não tínhamos tratamento curativo eficaz, então também não adiantava se preocupar com isso. O que nos cabia e o que tínhamos em mãos na época era uma demanda crescente, tínhamos recursos limitados, escassos, e aí cabe expansão de leitos, não dá para fazer um dia para o outro, mas cabe, durante a expansão de leitos, reduzir, como foi feito, cirurgias eletivas, procedimentos que podem aguardar um segundo momento para poder reservar justamente os leitos para os pacientes que mais precisam. Então, aqui, mais uma vez, é o nosso círculo de controle, o que a gente tinha na mão. E aí foi uma união muito boa, o Comitê, o HG Brasil, a Mil Américas, utilizando tudo que a gente tinha de conhecimento técnico e das pessoas que nós temos, que são riquíssimas, para poder criar os comitês técnicos e termos o que, dentro da nossa zona de controle, a gente podia atuar e conseguimos muito bem passar por essa pandemia de uma forma, dentro do possível, utilizando o que a gente tem de mais forte na nossa zona de controle. Então, o que tinha de tecnologia, o que tinha de recurso, o que tinha de fluxo adequado, tudo isso foi feito. Isso acho que foi irretocável, acho que ninguém tem nada a dizer do que foi feito da UHG Brasil durante esse período todo até hoje. Então, do que não nos cabe, não vale a pena direcionarmos esforço nenhum, até porque a gente perde força e perde mão de obra em coisas que não vão trazer recursos, não vão trazer retorno. Então, seria para o nosso dia a dia mais atual possível esse ponto aqui de reflexão para trazer. Obrigado, Zé Luiz. E agora, eu pessoalmente vou colocar aqui uma questão para vocês dois, porque
É de um privilégio enorme poder, né, dividir esse diálogo com vocês, com a experiência que vocês trazem. Então, eu vou fazer aqui uma primeira colocação extra-script. Fulano, conta para a gente, assim, no topo na sua cabeça aí, alguma situação que você viveu nesse momento que vai ficar marcado, né, como um aprendizado de não conseguir controlar, tive que usar, né, a serenidade e as ferramentas da cultura para poder tocar adiante uma situação que fugiu ao controle. Conta alguma experiência pessoal que você lembra. Paulo, eu acho que assim, como a pandemia não acabou ainda, a gente continua muito impactado por ela, né? Foi muito desafiador para mim, pessoalmente, lidar esse tempo todo com isso. E ver pessoas, amigos meus. Houve um amigo meu, assim, que trabalhou comigo bastante tempo e que se internou no meu hospital e que era um querido de muitas pessoas e que cuja situação de saúde foi se deteriorando. E assim, você via as pessoas em volta muito sensibilizadas com aquela situação. Puxa vida, alguém que, quando a gente cuida, a gente é profissional de saúde há tanto tempo e a gente vira cascudo, né? Algumas coisas a gente consegue fazer uma casca e se proteger. Quando essas coisas chegam próximas da gente, próximas de amigos e de familiares, isso é uma coisa que traz muita dificuldade para a gente. Então, e para mim em especial, e para o meu time especialmente. Então, eu acho que essa coisa da sombra da liderança aqui falou muito forte para mim. As pessoas estavam me olhando. Qual que era o meu sentimento? Qual que era o jeito de eu encarar aquela situação? Evidentemente que eu estava arrasado. E enxergar alguém deteriorando e essa pessoa veio a falecer foi um sentimento muito forte para mim. Mas a vida está continuando, nós precisamos continuar resolvendo isso. Então, aquela coisa do sentimento da liderança, que como as pessoas estão te enxergando, o que essa sombra do líder vai passar para a equipe, como fazer para esse moral continuar elevado, isso me tocou profundamente. Eu acho que essa é um depoimento que eu tenho, assim, de um momento especial que eu vivi. Obrigado pela generosidade de dividir essa situação com a gente. E você, Zé Luiz, passou por alguma situação que foi trazida de fora por uma influência externa e que você teve que usar essas ferramentas todas? Sem dúvida, também. Acho que durante a pandemia também a gente pode destacar o agravamento ou a piora da saúde mental dos nossos colaboradores. Acho que a Mil Américas, isso me tocou muito. A gente começou a observar cada vez mais colaboradores que nós conhecíamos no dia a dia precisando de afastamento do trabalho por síndromes relacionadas à saúde mental ou até o burnout mesmo. A gente viu o estresse que foi esse período da assistência e como profissionais é muito difícil a gente enxergar e entender essa situação que foge totalmente do nosso controle. Nós fizemos, como HG, fizemos muita coisa, estamos fazendo muita coisa para saúde mental e aí foi em conjunto. Mas foi algo que me tocou muito, fugiu totalmente do controle e a gente precisou usar aí nossa força como time para poder ter todas as ações que nós estamos tendo hoje. Criamos telemedicina para todos os hospitais, para discutir caso. Temos aí alguns leitos de internação em São Paulo, em hospitais próprios, focados com equipe de ponta. Então, são o próprio Mente Viva nos hospitais que a gente tem utilizado aí para poder ter referências de saúde mental dentro dos colaboradores, para trabalhar o dia a dia e identificar o quanto antes. Então, isso me tocou muito e é algo que fugiu do controle, mas como time UHG, a gente conseguiu reagir e atuar também de alguma forma. Muito obrigado, Zé Luiz, também pela generosidade de dividir com a gente essa experiência. Pessoal, o nosso bate-papo está ótimo, mas a gente já está recebendo aqui algumas perguntas da plateia.
e eu vou começar a distribuí-las aqui. Furlan, Zé, segura aí. Mais uma amiga aqui, a Loreta Fonseca, colocou aqui para a gente no chat, e aí eu vou aproveitar, pessoal, usem o chat aqui do lado, mandem suas perguntas. Mas a Loreta quer saber, quando há um conflito, como lembrar que cada pessoa age de uma forma devido à sua formação pessoal? Isso realmente torna o conflito menos conflituoso? Facilita a sua resolução? Fulano, vou passar essa para ti. Boa pergunta, hein, Loreto? Uma das coisas, um dos elementos que a gente estuda no workshop da cultura são os estilos comportamentais. E a gente basicamente divide lá, existe um jeito, todos nós já fizemos algum exercício para entender qual que é o nosso estilo comportamental, e acho que todos nós conhecemos um pouco. Mas esse que a gente mostra lá é um particular que a gente tem, e aí a gente divide ele em 4 estilos: estilo apoiador, estilo promotor, estilo analítico e controlador. E uma das coisas que a gente vê, como que as pessoas se encaixam nesse estilo? Se ela é mais formal, ela é mais informal, enfim, são algumas características pessoais que nós temos. E a importância da gente saber onde a gente está nesse estilo primeiro, que a gente, para olhar para aquele grupo de estilos, como eu me concentro, como que eu sou. Cada um dos estilos são importantes, não existe um estilo melhor do que o outro, todos produzem resultados, mas a gente tem desafios, a gente tem fortalezas e tem desafios. O importante é a gente conhecer onde a gente está e saber que desafios eu tenho na minha formação que eu posso dar uma melhorada, que fortalezas eu posso explorar ainda mais. E mais do que isso, e essa é uma coisa importante para a autoconsciência da gente, é a gente conhecer as pessoas com quem a gente trabalha. Porque eu gosto sempre de citar a parte da música do Caetano que fala: Narciso acha feio o que não é espelho. A gente quer sempre estar se olhando no espelho, porque aquilo é que a gente acha bonito, né? E a gente tem uma tendência de trabalhar com pessoas muito parecidas com a gente. Eu me dou bem com determinado estilo, eu quero que aquele estilo esteja do meu lado. E esse é um grande engano, né? Porque a gente vai ficar fortalecido de um estilo único, e a diversidade e a inclusão ficam meio de fora. Então, por isso que eu vejo que assim, a importância da gente conhecer os estilos comportamentais, o nosso próprio e a da nossa equipe, e entender a forma, qual que é a melhor forma de eu lidar. Eu preciso ser um pouco mais inclusivo, ele gosta de se sentir incluído. Não, eu acho que é isso, Paulo. Essa é a importância, Loreta, da gente saber os estilos das pessoas que trabalham com a gente, para a gente poder fazer com que essas pessoas se sintam incluídas. E eu não seja aquela pessoa, aquele líder que gosta de todos os liderados que com a mesma cara, a mesma minha cara. Eu sei que isso é uma coisa, isso é um viés, a gente gosta mesmo. Eu gosto de pessoas que são parecidas comigo, mas eu preciso ser mais inteligente e saber que aquelas pessoas que são parecidas comigo acrescentariam um pouco. Preciso de pessoas diferentes. Acho que é isso que eu penso. Obrigado, Furlan. Obrigado por essa exposição. É muito bacana a gente estar atrelando tudo aqui ao conjunto inteiro, né, dos princípios da cultura United, né? Eu acho que são princípios muito ricos e que, uma vez que a gente coloca todos esses princípios, né, na nossa mente, no nosso coração, a gente, de fato, navega muito bem aqui na nossa... E a gente faz o melhor trabalho da nossa vida, né? Como disse também na abertura aqui o nosso time sênior. Uma segunda pergunta, já recebemos uma segunda pergunta aqui também no nosso chat. E essa pergunta vem da Fabiola Marinho Teraoka. Vamos lá, Fabiola. Quais indicações essa turma tem para evitarmos estresse no trabalho? Fabiola, as indicações para evitarmos estresse no trabalho, essa eu vou passar para o meu amigo Zé Luiz. Zé Luiz, o que você acha da pergunta da Fabiola? Muito bom, muito boa pergunta, Fabiola, excelente. A pergunta não é fácil, mas vamos lá.
tem várias coisas que a gente pode trabalhar no dia a dia como equipe, né, para poder tentar aí evitar o excesso de trabalho. Muito daquilo que a gente vai discutindo anteriormente. Primeiro, se tiver alguma situação que estiver incomodando no ambiente, tem que pedir ajuda, tem que levantar a mão para a liderança não deixar aquilo se acumulando. Às vezes uma coisa pequena vai se transformando em algo muito maior. Então, sempre é importante a gente ter, desde o início, claro, estabelecido o que incomoda, o que não incomoda, até para um poder respeitar o outro dentro do ambiente, saber, às vezes, o que incomoda um não incomoda o outro, e essa individualidade, saber trabalhar em equipe, respeitando cada um, é importantíssimo, né? Então, esse é um dos pontos. Agora, eu comentei recentemente do Mente Viva, é algo que a gente vai atuar fortemente aí a partir agora de outubro, novembro, com os hospitais. A gente está treinando, e aí precisa mesmo de um treinamento da equipe de saúde mental, um colaborador por hospital, pelo menos, ou por setor, para poder ser um representante da saúde mental dentro do hospital. Isso vai ajudar muito a todos vocês, para que pelo menos alguém dentro do hospital, trabalhando como se fosse o conceito de brigada de incêndio, se tiver alguma sinal de fumaça, tem algum especialista que sabe o que atuar, como atuar, ou sabe para quem chamar, ou sabe para onde indicar. Então, a gente vai ter isso em todos os hospitais. Já temos mais de 200 inscritos, já validados, já atuando em todos os hospitais A.Mil, Américas e unidades ambulatoriais também, com esse conceito de apoiar vocês no dia a dia. Eles vão estar lá, e aí, com toda a capacitação, com fóruns semanais, treinamento técnico mesmo, vão ser especialistas em saúde mental, mas vão saber o que é preciso para identificar no dia a dia situações que precisam ser encaminhadas. E até antes, né, começar a trabalhar esse ambiente de trabalho, né, o join work, a alegria no trabalho. Isso é importantíssimo, tem várias ferramentas que vocês vão ver no dia a dia que pode ser feita para poder criar um ambiente mais leve, mais divertido, ter esse ambiente mais suave mesmo, né? Então, isso vai ser feito também desde antes do estresse, para que não ocorra, e até se ocorrer, esse colaborador vai ajudar vocês, tanto no conhecimento técnico, replicando isso para todos, quanto se precisar, ele vai atuar e vai direcionar ou vai atuar diretamente com vocês. Então, acho que é uma das ações que já está começando e vai apoiar bastante toda a UHG Brasil, além de todos os outros canais que você já conhece. Esse é um novo, né, que está vindo, além de todos os outros que já existem para apoiar. Então, acho que vocês vão ter bastante novidade daí para frente com esse conceito. E não é fácil mesmo, mas a gente vai apoiar todos juntos. Muito bom, São Luís, muito bom. Acho que a pergunta da Fabíola foi boa mesmo, né? Nesse momento e para esse tema. Obrigado, Fabíola, pela sua pergunta. Temos tempo aqui ainda para mais uma pergunta. E o Pedro Henrique nos mandou também aqui no chat mais uma pergunta. O Pedro quer saber como vocês conversam sobre essa questão com o time de vocês. Imagino que a área de vocês interaja com outras áreas. E quando o problema ou a questão original vem de fora, vem dessa outra área, qual é a melhor abordagem? Furlan. Eu acho que é uma pergunta. Eu acho que o tempo todo a gente está assim, em contato com outras áreas e tal. E o que eu sempre digo, Paulo, que a gente costuma reclamar muito, né, de uma outra área, né? É o departamento X ou Y que não está dando a resposta adequada, é o marketing, é o comercial, enfim, a gente tem sempre alguma resposta pronta. E esse é o meu grande medo. Eu sempre me pergunto, quando eu vou fazer uma cobrança para alguma área, que eu posso estar discordando de algum jeito, a primeira pergunta que eu faço é: será que eu estou olhando isso com olhar de vítima ou olhar de accountable? Porque é muito fácil, é muito comum que a gente olhe para as coisas, para os problemas, com olhar de vítima, né? Pô, eu, coitado, puxa vida, ninguém me dá atenção, tal. Então, eu tenho dito isso para o meu time, que antes de a gente tentar botar a culpa em alguém, a gente tem que olhar para dentro da gente. Será que eu não estou me fazendo de vítima? Tem que mudar esse olhar. E a hora que eu deixar de olhar como vítima,
eu começo a ser atento e dizer o que eu mais posso fazer. Se é que eu, pessoalmente, não tenho o que fazer, antes de ter uma rusga com o departamento X ou Y. Então, eu acho que é isso. Agora, Paulo, eu vejo uma grande coisa, uma coisa muito boa de trabalhar numa instituição como a nossa. Nós temos uma missão e visão e valores aqui que de novo, eu falo para vocês que cada vez que eu falo sobre esse respeito, é uma bênção para minha vida pessoal. Então, e essas coisas, elas trazem, então, falando como é que eu lido com o estresse na minha organização. Desse jeito, eu tenho que olhar que eu não sou um tarefeiro. Costumo dizer o seguinte, eu não sou uma pessoa assim, quando eu falo meu trabalho aqui, meu job description aqui eu sou SOE da cardiologia, eu sou diretor do hospital, mas lá dentro, no fundo, eu tenho uma visão muito mais missionária, é assim que eu encaro. Mas isso está piegas? Não, não acho que seja. Eu sei que as novas gerações não pensam muito desse jeito, mas eu vejo uma coisa muito importante você ter a sua carreira baseada em propósitos, né? Isso muda a forma de você enxergar, diminui o seu estresse, dá um significado novo. E, às vezes, as relações também se melhoram muito, né? As relações entre as pessoas. E interessar-se pelo próximo é muito importante. Quando a gente tem uma relação que é muito de fazer tarefa e menos relacional, a gente começa a ter atritos. Então, a gente começar uma reunião, às vezes, com um pouco mais, um calor mais humano, faz as pessoas se aproximarem, faz as pessoas... Por isso que a gente diz aqui quem eu sou, porque isso traz uma humanidade para cada um de nós e a gente começa a ter mais empatia e começa a exercer efetivamente o valor compaixão, que é um valor que está dentro do elenco de valores da nossa instituição. Muito obrigado, Fulano. E obrigado, inclusive, por trazer essa questão do propósito, né? Quando, de fato, a gente está atuando, né? Ou investe praticamente todo o nosso dia, né? No trabalho, nesse ambiente, no relacionamento com os nossos colegas, isso é fundamentado pelo propósito, isso nos traz, de fato, uma tranquilidade e a energia necessária para lidar com essas questões que a gente debateu hoje aqui. Pessoal, o nosso papo está muito bom, né? Então, outras perguntas que podem chegar aqui pelo chat vão ser colecionadas e, se necessário, respondidas diretamente. Eu espero que vocês tenham gostado desse nosso bate-papo. Durante toda essa semana, vocês vão ter acesso a muitos conteúdos. Vocês já devem, como estão assistindo a esse debate aqui, esse diálogo, vocês já devem ter entrado na plataforma Multiplica, né? Lá no painel inicial, você tem a agenda, você tem as informações, a sala magna, onde as palestras e os diálogos vão ser realizados, uma área de download de conteúdos, e não deixe de visitar também a área de exposição da nossa semana Multiplique, onde você vai poder conhecer benefícios e serviços de uma série de parceiros do United Health Group Brasil, que estão aqui também nesse ambiente, nessa plataforma Multiplica. Programem-se para participar daqueles conteúdos que vocês querem. Todo dia vocês vão receber um e-mail com a programação, mas para aqueles mais organizados, também tem a agenda completa da semana lá no The Hub. Queria pedir, então, as considerações finais, primeiramente do José Luiz, depois do Walter Fulan, para que a gente possa encerrar o nosso painel. José Luiz, é contigo. Muito bom, Paulo. Queria agradecer poder estar aqui aprendendo com você, com o Furlan também, sempre. É um grande prazer estar aqui, podendo falar para o HG Brasil temas tão relevantes do nosso dia a dia. Poder dividir com todos é sempre muito bom. Então é isso, agradecer a todos e vamos lá. Obrigado, José Luiz. Contigo, Furlan. Da mesma forma, Paulo, um prazer enorme estar aqui, é um privilégio estar com vocês dois aqui, em pessoas que eu admiro tanto, pela integridade e pelo conhecimento que vocês detêm. É um prazer trabalhar com vocês no dia a dia e estar aqui é uma honra para mim. E a mensagem final é assim, cada vez que você tiver dúvida,
coloca os valores como um filtro e vê se os valores estão na frente, porque a chance de dar certo é bem maior. Muito bom, Furlan. Muito obrigado. A chance de dar certo é bem maior mesmo, não é? Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado. Eu queria lembrar a todos também que hoje é dia 25 de outubro, último dia para as respostas da nossa pesquisa da experiência do colaborador. Não deixe de responder, a sua voz vale muito, é muito importante para que os programas sejam bem executados, endereçados, para que a nossa cultura se fortaleça cada vez mais e o nosso dia a dia seja cada vez mais de felicidade. Agradeço a todos, um prazer também estar aqui com José Luiz Carneiro, com Walter Furlan, para esse painel. Uma boa semana a todos e vamos lá, multiplica, você no centro de tudo. Bom dia.